Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 14 de abril, domingo, terceiro domingo da Páscoa. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Os discípulos de Emaús, que caminharam para abandonar a missão e o discipulado, mas que ao longo do caminho encontraram-se com Jesus ressuscitado, que lhes explicou a palavra, e ao partir o pão, seus olhos se abriram. Eles estavam ainda falando com os apóstolos quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Jesus ressuscitado toma a iniciativa de ir ao encontro dos apóstolos, dos discípulos, da igreja. A iniciativa sempre será de Jesus. Ele quis descer do céu, quis chamar a igreja, chamar os discípulos, os homens e mulheres de fé. Ele quis doar a sua vida livremente e ressuscitou, e quis que toda a igreja soubesse que a vida é maior do que a morte. Toda a igreja ficou assustada e cheia de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Esse susto é natural, pois se trata de alguém que morreu e ressuscitou. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Os discípulos estão preocupados porque acreditavam que, como mataram Jesus, iriam matá-los também. Tinham medo da morte, tinham medo da perseguição. Por isso estavam preocupados e tinham dúvidas. As dúvidas que tinham eram: o que fazer agora? Somos apóstolos, discípulos? Ou vamos voltar às nossas profissões antigas? Por isso Jesus disse: Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vejam. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Nós percebemos que Jesus é tão misericordioso que ele se apresenta claramente aos apóstolos, aos discípulos. Não deixa nenhuma dúvida, pede que possam tocar, que possam ver, que possam experimentar o amor de Deus, a ressurreição. E dizia isso, Jesus também mostrou as mãos e os pés. Jesus não se cansa de se revelar aos apóstolos, à igreja, aqueles homens e mulheres de fé da Galileia, para que possam assim agora testemunhar Jesus, testemunhar a sua palavra. Mas os discípulos ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Bonito nós vemos essa atitude de Jesus, que é próximo, é misericordioso ao extremo. Chega a ponto de comer com eles, sinal da refeição, sinal da Eucaristia, em que Jesus alimenta a nossa fé, alimenta a nossa vida, nossa missão e nossa vocação. Depois disse-lhes: São essas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus anuncia e deixa claro que ele é o Messias, prometido pelos profetas, o filho de Davi, aquele que seria o rei, não o rei pelo poder e nas guerras, mas o rei na misericórdia, que vence a morte, que vence o pecado. E Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu reino serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Jesus ressuscitado não deixa os apóstolos de braços cruzados, mas os envia em missão para testemunhar, para anunciar o perdão, para anunciar a misericórdia a todas as nações. E termina Jesus dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. A nós, que ouvimos a palavra e meditamos o Evangelho, cabe testemunharmos Jesus para as crianças, os jovens, adultos e idosos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.